Glória a Deus. Eu quero se cumprimentar nesta manhã. É meu dia, aliás, já chegou meu dia. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Hoje é o terceiro dia do meu propósito aqui no monte. Se irmão ouvir esse vídeo, é bom se ouvir até o fim para a edificação de cada um de vós. É muito aproveitar a palavra, ser bem rápido, porque não é para o mundo falar, né? Que o Espírito de Deus nos concede, louvado seja Deus, dá um entendimento. Mais uma vez aqui, o terceiro dia, propósito fiz com Deus aqui sempre desse monte, orar pelo povo que me pede oração, pela igreja, né? O ministério está sob meus cuidados, né? As congregações se encontram situadas em vários lugares, né? Ali no Planalto da Sena, Potira, Caucaia, Araturi, também Piauí, temos ali, louvado seja Deus, Paraíba, né? Capuã e outros lugares, né? Então estou aqui como líder que Deus me concedeu pela grande misericórdia do Senhor. Orar por você, por outros ministérios também. Nós temos outros ministérios ligados ao nosso, né? Nós temos ali o ministério do pastor Emanuel, temos do pastor Cia, temos de outros pastores, louvado seja Deus, Arnaldo e outros pastores que estão alinhados aqui no nosso ministério, né? Então hoje eu estou finalizando, pedindo oração, orando por cada um de vós que está ligado a esse ministério, Jesus. Mas eu quero trazer aqui uma palavra para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Para quem não me conhece, me chamo pastor Edilson, ali de Caucaia, Ceará. Engrandecido, louvado o nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu citar aqui um versículo da palavra de Deus. Se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Oh, aleluia, Jesus. Igreja de Jesus. Aleluias. Claramás, Raib Nehes, Santo de Israel. Aleluias. O discípulo, amados irmãos, estava dentro desse barco por ordem de Deus, o próprio Jesus. No versículo 21, 22, ele ordenou ao discípulo que entrasse no barco e atravessasse para outro lado. Para a surpresa dos discípulos, chegando ao meio do mar, já era meia-noite, aleluia, o barco ia ao contrário por causa do vento que levava ao contrário. E era açoitado pelas ondas do mar. Louvado seja Deus. O que eu quero tirar conclusões desta palavra, trazendo por dia de hoje, louvado seja Deus. Nós estamos dentro de um barco, igreja do Senhor, ordenado por Jesus, né? O próprio Jesus nos ordena para atravessar, para que nós possamos nos conduzir conosco a vitória que Deus tem prometido. Mas muitas vezes, no meio da travessia, antes de nós atravessar, quem sabe você não se encontra desta forma. Tudo que você faz não está dando certo, está tudo ao contrário. Aleluias. Assim estavam os discípulos no barco, além do açoito do mar, o vento ainda levava ao contrário para onde eles queriam ir. E muitas vezes, irmão, nós se encontramos nessa situação. Mas o conselho que eu dou pela parte de Deus, que não sai do barco aonde Jesus te ordenou que está. Porque vai atravessar, ou com tempestade, ou sem tempestade, o açoite do mar ou não, mas Jesus vai chegar e vai, louvado seja Deus, aliviar, repreender a tempestade, mandar o mar se acalmar, porque é o desejo do Senhor, é a vontade de Deus que nós atravessamos, que nós temos a nossa vitória em Cristo Jesus. Se nós estamos debaixo das mãos potentes de Jesus, não tem que temer, porque Jesus está vendo tudo, minha gente. Jesus veio, foi ele mesmo que colocou o discípulo do barco.
Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele não dorme. Ele vê tudo. Nem uma árvore do céu cai que Ele não veja. A Bíblia diz, irmão, que todo o cabelo das vossas cabeças são contados. Então Ele vê onde tu está. Ele sabe o teu problema. Ele sabe da tua peleja. O que Jesus quer de mim e de você, irmão, que mantemos a fé, mantemos firme dentro do barco, porque qualquer hora dessa, Jesus vai chegar e vai nos conduzir à nossa vitória. Vai ordenar que, aleluia, que o mar se acalma e o vento seja repreendido, para que o nosso barco torne a caminhar aprumado pelo poder do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que é o mar hoje? O que é a tempestade hoje? Irmão, é a luta do dia a dia. Nós temos um adversário que o nome dele chama diabo. Assim fala o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Ele ensina assim: cuidado, minha gente. Tem Bíblias que falam discípulo, crente, a maioria fala minha gente. Louvado seja Deus. Cuidado, meus irmãos, que nós temos um inimigo que está ao redor, rugindo como o leão, pelejando que ele traga a que ele possa. E ele diz que o nome do nosso inimigo, o nome dele é o diabo. Irmãos, louvado seja Deus. Ele gera tempestade no nosso caminho. Ele gera dificuldade para quem não venha desanimar, para quem não venha atravessar. Mas ele esquece que o que colocou dentro desse barco, ele esquece que nós somos guiados pelo poder de Jesus. Ora mais, arete calabacás. Aleluia, Jesus. Irmão, deixa Jesus se aproximar de você. Aleluia. Deixa Jesus agir na sua vida. Deixa agir Jesus repreender a tempestade do mar, porque nós de nós mesmos, nós não temos as mínimas condições. O que nós pode ficar é quieto, calado e clamar aquele que tudo pode. Jesus de Nazaré. Ele vai sensibilizar por todos aqueles que está debaixo da sua ordenança. Louvado seja Rai de Ramene Sharai Benecas, Rita Lamassa Neicalabacas, Rei de Rachemenes, Rei de Israel, que nunca perde uma batalha. Jesus Cristo ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você se encontra dessa forma. Quem sabe os negócios estão para trás, as causas da justiça não estão sendo resolvidas. Louvado seja Deus. Você peleja de uma coisa, dá tudo para trás. A deu vontade de desistir, a deu vontade de pular do barco. Não faça isso. Louvado seja Deus. Espere mais um pouco. Louvado seja Deus, que já já Jesus vem repreender essas tempestades da tua vida. Deus não deixa nós desamparados. Jesus não deixa nós sem condições de viver. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque ele veio dar vida e vida com abundância, gente. Glória a Jesus. Não fica desanimado. Eu vejo uma palavra que Deus falou para Josué, capítulo 1 de Josué, se não me falha a memória, versículo 7, 8, 9. Ele diz assim: José tem um bom ânimo. Aleluia, tenha cuidado de fazer tudo o que eu faço. Da tua boca não se aparta a profecia deste livro, o que seja a palavra deste livro. Tu não olha nem para a direita e nem para a esquerda, Josué, para que eu possa te conduzir prudentemente. Igreja, na hora da peleja, não tem que olhar para um lado nem para outro. Você vai ver só tempestade mesmo. Se você olhar para a esquerda, vai ver tempestade. Para a direita, tempestade. Conta de lado, tempestade. Mas se olhar para o alto, aí vem o nosso refrigério, vem o nosso socorro. Assim disse Davi: de onde verá o nosso socorro? De onde vai nos socorrer? E ele disse: o Senhor que fez os céus e a terra, ele é o nosso socorro. Ele enviou Jesus para socorrer nós. Louvado seja Deus. E Jesus diz em Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo número 13 de Hebreus, versículo número 8, diz que Jesus é o de ontem, ele é o de hoje, ele é o da manhã e vai ser para sempre. Então, que ele opera ontem, ele opera hoje, opera amanhã, porque a igreja dele ainda está nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, meus irmãos, é como nós estivéssemos num barco no meio do mar. Ainda não atravessamos, nós estamos para atravessar, mas Jesus deu a ordem para nós atravessar. Nós vamos atravessar.
essa tempestade, em nome de Jesus. Logo essa tempestade passa, irmão. Quem sabe você está correndo atrás do emprego, não encontra, ora e não abre as portas, mas vai abrir. Jesus e vai estar os teus cuidados. Quem sabe a enfermidade, né? Quantas pessoas estão com a enfermidade hoje? Lá tem muita enfermidade, louvado seja Deus. E às vezes, irmão, como disse para o apóstolo Paulo, que a graça de Deus basta, né? Louvado seja Deus. O que não pode faltar em nossa vida é a graça do Senhor. É Deus em nossa vida. Louvado seja. Nós temos que estar sempre contentes com Deus, na luta ou sem luta. Vimos ali aquele discípulo do barco, um deles por nome Pedro. Ele teve uma dúvida que Jesus estava ali para repreender aquela tempestade. E muitas vezes nós estamos numa tempestade como essa, o barco já não caminha mais, está tudo o contrário, aí gera dúvida no nosso coração. Será se Deus vai estar comigo? Será se Deus vai fazer isso? Aí fica uma dúvida. Ei, irmãos, não tira dúvida. Deus é Deus, Jesus é Jesus, Ele vai sim. É só confiar, louvado seja Deus. Aleluias. E assim aconteceu com Pedro, gerou dúvidas. Mesmo Jesus se aproximando, mesmo Jesus falando, não tema, sou eu que falo convosco, ainda gera dúvida, né? E às vezes dá para gerar dúvida mesmo, de rir das lutas, de rir dos problemas que acontecem, né? Mas Deus está vendo, Deus está olhando, já o problema desaparece e nós caminhamos sorrindo e louvando o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. E Pedro não se afundou-se, porque quando ele saiu fora do barco, o medo aumentou, a dúvida aumentou, né? E estando fora do barco, você está só, né? No meio de uma tempestade, só, né? Louvado seja Deus. E no barco, e estando no barco, você não está só no barco, você, além de ter o ser humano com você, ainda pode contar com os melhores ajudas que é Jesus. Louvado seja Deus. E ainda ele se lembrou-se na hora que estava afundando, ele ainda pediu socorro ao Senhor. E Deus é misericordioso e bondoso, que estendeu as mãos e socorreu Pedro, porque Deus tinha promessa na vida do Pedro. Deus tem promessa na tua vida. Você não vai se afundar. O mal não vai te levar ao pior, porque Deus tem promessa. Quando tem promessa da vida do homem, na vida da mulher, louvado seja Deus, é assim mesmo. Levanta-os a levanto, acontece o que acontecer, mas logo nós estamos tendo vitória, porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus nessa tarde, nessa meu dia, melhor dizer, louvado seja Deus. Essa é a palavra que Deus me deu aqui para o nosso coração. Confia no Senhor, só Ele pode nos dar os livramentos dos laços do passareiro. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz.